de hoje é super especial, extremamente importante para quem está assistindo. É mais um presente que eu quero dar para vocês através de uma pessoa maravilhosa, que eu conheci através de outra pessoa maravilhosa, que é a Evelyn. E eu tô aqui hoje com a Lívia. A Lívia, ela é uma estilista, veio do Brasil e ela é mãe do Joaquim, do Vicente e da Aurora. Vamos direto ao assunto. Primeiro, seja bem-vinda no canal. Obrigada, é um prazer, com certeza, estar aqui com você. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E você é incrível. E mais uma coisa bem bacana que eu esqueci de comentar, a Lívia está no processo de compra da casa dela. Ah, sim, também. E nós estamos trabalhando juntas, sim, né, junto com a Evelyn e ela, para encontrar a casa bem bacana dela. Me conta da tua família primeiro, quem são os teus filhos e a idade deles? O Joaquim acabou de completar 12 anos, o Vicente fez 11 agora em fevereiro e a Aurora 4 anos. Os dois nasceram no Brasil? Os dois nasceram no Brasil. Nós mudamos para os Estados Unidos, os dois tinham em torno de 5. Então eles já estavam? Eles já estavam na escola no Brasil. No Brasil. Ele iria começar o primeiro ano no Brasil, o Vicente ainda estava na pré-escola, né? E lá no Brasil, isso é bem importante, né? Era uma escola particular, era uma escola pública, era uma escola bilíngue, como que era? Era uma escola particular, pequena, porque eu sou do interior, nós tínhamos muito acesso à escola, os donos, os diretores. Não era bilíngue, tem o bilíngue, mas acho que para crianças mais velhas. Como eles eram pré-escola lá ainda, não tinha o bilíngue nessa fase. Eles faziam aula de inglês, mas numa escola numa outra escola que era o FISC na época. Já estavam sendo apresentados a uma segunda língua, que era o inglês. Mas óbvio que quando eles chegaram aqui, eles foram assim, mergulhados, né? Assim, lá eles só foram apresentados, aqui eles tiveram que entrar mesmo na cultura e na língua, né? Quando o Joaquim entrou, o Joaquim é o mais velho, quando ele chegou, então lá ele ia iniciar o primeiro ano, que lá, aqui também tem as diferenças. O ano letivo no Brasil começa em janeiro, o ano letivo aqui começa em agosto, então aqui ele pegou o final. Ele já chegou indo para elementary, para uma public school elementary. Então ele chegou aqui no meio do ano, porque a gente chegou aqui em janeiro, então ele entrou no meio do ano letivo. Então ele não pegou o ano completo. E ele entrou no kindergarten, que seria o primeiro ano mesmo da elementary, aqui é kindergarten. Você começa no kindergarten, depois first grade, second. E você percebeu dele, assim, porque eu acho que isso é uma preocupação que todos os pais têm, né? Essa adaptação foi difícil para a criança? Como é que é essa? Ou cada um reage de uma forma? É o que eu ia te falar. Eu acho que assim, eu tenho 3 filhos, e na época 2, e eles são completamente diferentes um do outro. O Joaquim, eu posso dizer que na segunda semana de aula ele já tinha os amigos, ele já falava português, espanhol e inglês. Que amor. Ele chegava em casa, eu também estou aprendendo espanhol, e eu falava, está aprendendo espanhol? E ele falava que ele conversava, eu falava, Rafael, como que ele conversa na escola? Já o Vicente, ele chegou aqui, ele pegou metade do ano também letivo, entrou no final, né, do ano letivo, e ele foi pro pre-K, que seria um ano antes de preparação para você entrar no kindergarten. Já o Vicente, eu tive alguns issues com ele, porque ele não... Por exemplo, ele demorou uns 3 meses para se comunicar dentro da escola. Mas você atribui isso a ele ser mais tímido, mais reservado? Ele é mais reservado, ele é mais reservado, da personalidade. Eu sou uma mãe curiosa, então eu converso muito com outras mães sobre esse assunto. Então, às vezes eu vejo crianças que são super espontâneas e conversam, mas que dentro do ambiente escolar acabam sendo mais reservadas, assim. Sim, e daí você conseguia perceber então nitidamente a diferença do mais velho para o mais novo, né? Sim. Mas e depois que passou? E depois passou esse período, ele se formou, que foi uma graça a formatura dele do pre-K, com a roupinha de formatura, com um capzinho, foi muito linda. E daí ele foi para a mesma escola do Joaquim.
Então eles passaram a ir para a mesma escola. Ele foi para o kindergarten, ele iniciou o ano letivo na elementary school na época certa, não como o Joaquim que pegou metade. Então eles foram os dois para a mesma escola. Então, para mim foi muito legal isso, foi muito, assim, como o Joaquim já estava na escola, ele já tinha os amigos, ele já tinha um ambiente, ele já estava ambientado. Mais seguro, mais seguro. Então, quando o mais novo entrou, o Joaquim pôde dar essa segurança para ele. Então, foi muito legal. Assim. Eles vão, né, de bike para a escola, juntos, com os amigos. Então, assim, isso foi muito legal para o Vicente nesse processo de entrar na elementary. Hoje você diria que essa experiência é uma experiência válida? Você tem, assim, mudaria alguma coisa de como foi essa preparação, essa vinda? Eu acho que talvez assim, eu fui pega um pouco de surpresa com as coisas. Eu acho que eu teria me preparado um pouco melhor. Sabe? Em questão de informação. Como eles vieram numa fase muito de criança, também eu não posso falar que eu fiz muito errado, sabe? Eu acho que também não tem muito certo e errado. Isso é ótimo saber. Isso é muito legal. Porque existe toda a questão da mudança, todo esse desafio para a família como um todo. Sim. E quando a gente chega na criança, essa questão de... Porque você está tirando ela da área de segurança dela, né? E você está expondo ela ao novo. Então, exatamente. Acho que os pais, tendo esse conhecimento, conseguem minimizar, né? Abafar ao máximo essa transição, no sentido de... Eu sempre falo, ela vai sofrer, entre aspas, um tempo, né? Sim, que é um tempo normal que todo mundo, a gente também, né? Você já está acostumado, você tem o seu dia a dia, e daí você chega num lugar novo. E aqui o que muda mais, assim, você não está só mudando de cidade, você está mudando de país, a cultura é outra, e você também tem que reconhecer onde você está. Sem dúvida, né? E se adaptar a algumas coisas que são exatamente. Culturais, exatamente. Primárias do lugar, não tem como. Não tem como, então agora, isso vamos pegar um gancho do lugar. Quando vocês vieram para cá, você, nesse momento, já sabia que para você estudar em determinada escola, você teria que morar em determinado lugar ou não? Então, eu sabia que existia essa subdivisão de bairro-escola, mas eu não sabia que dentro do mesmo bairro existiam subdivisões. Na minha cabeça, assim, a gente escolheu Hunters Creek porque o Rafa cresceu aqui. Entendi. Então vou voltar para um lugar onde eu já sou ambientado. E daí ele já tinha me explicado e eu já tinha pesquisado que realmente a escola, você tem que estudar no bairro que a escola oferece. Mas eu não sabia que, por exemplo, que nem aqui, nós temos 3 elementaries. Então vai depender de onde você está morando, você assigna para aquela escola. Então eu não sabia disso, foi uma coisa nova. Vamos fazer um paralelo, vamos comparar. Você comentou do Joaquim e do Vicente, e agora a Aurora, que já é americana, que nasceu aqui. Como é que é? A Aurora, ela está numa escola como se fosse o nosso pré lá do Brasil, né? Aquele prézinho. Ela é uma escola privada. Aqui tem muitas. Ela vai para essa escolinha desde que ela tem 1 ano e meio. O pre-K, ele é tuition free. Mas são só 3 horas. Mas se você quer que ela fique que nem ela hoje, ela já vai para a escola. Então ela já vai para a escola às 9 e sai da escola 4. Dentro dessa parte de pré-escola tem N tipos, você escolhe 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, meio período, mas são pagas. Quando entra no pre-K, que é o último ano antes de você entrar pro kindergarten, na elementary, daí o pre-K ele é pago pelo governo. Do pre-K, então daí ela entra no elementary, ela vai pro elementary. E no elementary já é nesse formato de public school não paga. Não é pago. Não é pago. O que você faria diferente, apesar, você já comentou, fazer toda essa pesquisa e tudo mais, e eu acho que eu gostaria de incluir nessa tua colocação, à medida que o tempo vai passando, a informação vai ficando mais fácil pra gente. Sem dúvida. Né? Então, quanto tempo faz que vocês se mudaram para cá? Há 6 anos atrás, essa informação não estava tão fácil. Ela era fácil, mas não tão fácil como é hoje, né? Exatamente. Eu penso nisso, porque como a gente está na busca da casa, e tá muito difícil, então a gente não sabe se vai ficar aqui ou se vai mudar de bairro. Então, assim,
eu tô numa... Eu confesso que eu tô nessa busca. Meu Deus, o que eu vou fazer se eu mudar para uma casa que a escola, talvez elementary, ou não seja como até os meninos foram. O que eu faria, né? Hoje o Joaquim, ele tá numa charter school. Ele não tá numa public. Porque eu fiz a inscrição, é um sorteio. E não é no meu county, então eles dão prioridade para quem é. Ele chegou a frequentar a public, a middle school normal, aqui. E com 2 meses ele foi chamado para essa charter e eu decidi testar. Eu falei, eu acho que é uma fase boa, ele está numa idade boa, 6º ano, acho que dá para a gente fazer um teste nessa charter, que essa charter é específica de science, é uma science school. E ele gosta muito de matemática, de science, então eu pensei, eu acho que vai ser bom para ele. As escolas aqui, elas têm são notas, são notas que você entra em vários sites, cada site dá uma nota diferente, porque tem sites que as notas são baseadas em opiniões de pais, dos próprios alunos, do neighborhood. Qual seria a dica ou o conselho que você daria para as mães frescas que estão chegando aqui ou que estão pensando em se mudar para cá? O que você, assim, que você hoje como mãe, vivenciando tudo que você vivenciou, tendo uma filha americana, né, podendo comparar, porque isso é um privilégio, você está conseguindo, né, ter 2 experiências completamente diferentes. O que você daria, assim, de conselho para elas com referência às escolas? Eu acho que o mais importante é você como mãe e pai reconhecer, entender qual é a necessidade do seu filho, sabe assim, porque cada um é diferente. Eu tenho são 3 crianças diferentes e se informar. Porque assim, talvez a private school aqui, você acha... Porque como a gente está acostumado com private no Brasil a gente infelizmente não tem opção de public lá. Pelo menos onde eu estava, não tinha opção, não dava. Era assim, muito fora. Então, como a gente já vem de uma cultura de private school, que realmente o ensino é melhor, é um ensino reforçado, mas talvez aqui a private não seja, o seu filho não vá se encaixar, e na public sim, é uma escola maior, talvez ele precise de mais amigos. Eles te dão bastante suporte, dependendo da necessidade, atividades. Tem programas de reforço, como se fossem os nossos reforços lá do Brasil. Eles têm muito tutoring, então eles dão esse apoio muito para o aluno, se o aluno precisa. Ainda mais a gente que é estrangeiro, que vem como sendo English as a second language. Então, assim, eles dão esse suporte. Eles dão esse suporte e é muito legal. Eu acho que o conselho que eu daria é se informar, assistir, ir atrás de alguém que te dê essa consultoria para você entender como é o sistema americano de ensino, que é diferente do nosso, para você se sentir tranquila. E também saber que tudo bem, não vai acertar sempre. E são crianças. Seria mais isso, entender cada filho, cada situação também. E não esqueça de levar em consideração aquilo que eu já te falei, porque quando eu sentei a primeira vez para conversar com a Lívia, eu falei, Lívia, venha, você é mãe, me conte como é que são essas escolas, porque sempre me perguntam e tudo mais. Eu falei, Lívia, por que você não dá uma consultoria? Por que você não abre essa consultoria? Porque é super importante, não só a questão técnica, né? É mais forte, é mais fraco, o que acontece e tal, mas é a questão da experiência. E é essa experiência que dá a segurança para a mãe de não se cobrar tanto. Sim, exatamente. Porque alguma coisa vai sair do controle. Sim, sempre. Né? Sempre. E você já passou a gente tenta acertar, óbvio, né? Então a gente vai atrás de informação, mas às vezes não tem certo e errado, não existe. Então é assim, a gente está sempre tentando fazer o melhor, que eu acho que é o mais importante. A intenção é que está valendo. Isso, aí, exatamente. Né? Lógico, com a informação, sim, mas exatamente. Você sabe que você está fazendo o teu melhor naquele momento. Exatamente. Tá ótimo. E eu convido você para participar e continuar acompanhando essa conversa super gostosa no link aqui embaixo. Vai lá no 78 centavos, que nós vamos continuar esse papo agora com o Rodrigo, né? Que também é um pai de 2 crianças, que não são não é mais criança, uma mulher e um menino. E se você tem qualquer dúvida, tem qualquer pergunta, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, me chama no WhatsApp ou me liga
e nós nos vemos no próximo vídeo.